Vamos lá, estamos ao vivo agora. Esse aqui é mais um hangout do canal Eduardo Lima Anti-Imperialismo. Eu sou Eduardo Lima e hoje eu estou aqui trazendo um convidado muito especial. Estou aqui fazendo esse hangout numa edição extraordinária. Tem um espectador agora. Por favor, compartilhe isso nas redes sociais, que é importante. 13 espectadores. Estamos aqui numa edição extraordinária para falar sobre a Venezuela, o que está acontecendo lá. Na mídia, uma grande desinformação, um tanto quanto absurda, né? Que estão tentando legitimar um presidente interino que não chegou nem a participar das eleições lá na Venezuela, enquanto critica o Maduro como se o mandato dele não tivesse validade. Na prática, é um novo tipo de golpe que estão tentando fazer lá contra a Venezuela e uma ameaça de uma intervenção dos Estados Unidos no país. Eu vou passar agora para o Alejandro, que ele conhece muito sobre esse assunto, inclusive ele já esteve lá na Venezuela, e ele sabe muito bem ali fazer suas críticas sobre o país, tanto com críticas à oposição, como também com críticas ao sistema de governo lá do bolivarianismo do Nicolás Maduro, entendeu? Quando há coisa errada, ele fala mesmo, ele não fica tentando botar panos quentes em alguma coisa que ele vê errado lá dentro do governo Maduro também. Então, eu acho muito interessante a opinião de alguém que já foi lá. Então, o Alejandro Costa, ele é sociólogo, eu apresento ele agora. Pode se apresentar aí, o Alejandro Costa. Pode. Bom, perfeito. Como o Eduardo falou, eu estive lá na Venezuela, inclusive estive 3 vezes, né? E a última vez que eu estive lá foi há 3 anos atrás, onde estive por 2 meses e meio e estive nas eleições do dia 6 de dezembro de 2015, onde a grande crise começou. De fato, a crise na Venezuela ela já é de longa data, né? Você tem aí um ponto fundamental, é o que aconteceu no dia 23 de janeiro de 1958. Há quantos? 61 anos atrás. Quando cai um governo ditatorial, se abre uma brutal crise política na Venezuela e acontece naquele momento o chamado Pacto do Punto Fijo, onde os dois partidos burgueses principais, que era o partido da chamada COPEI e o outro da Aliança Popular, eles acabam se fazendo um acordo, um pacto, e acabam se alternando no poder até a vitória de Chávez, Hugo Chávez, em 1998. Cabe mencionar também que a Venezuela foi o primeiro país onde acontece uma grande explosão, primeiro país no mundo, em 1989, contra o neoliberalismo, o chamado Caracazo. A isso a dar lugar a uma tentativa de golpe militar de militares de esquerda, né, encabeçados por Hugo Chávez, que acaba fracassando em 1992. Em 98, Hugo Chávez vence as eleições e o imperialismo tenta dar um golpe militar em 2002 que fracassa. A partir desse fracasso, uma parte da população é armada. E o chavismo consegue avançar com uma série de programas sociais, nacionalizações, etc., que acaba tendo uma série de deficiências pelo próprio caráter de classe e a própria limitação do chavismo, etc. Uma delas foi que, por exemplo, Chávez nacionalizou com indenizações 50 grandes empresas, que, dado o burocratismo do PSUV, né, Partido Socialista Unificado da Venezuela, que é fundado em 2006, 2007, elas nunca saíram do chão. E aí Hugo Chávez morre em 2012, acontecem novas eleições que são vencidas
por Nicolás Maduro, só que com uma diferença de voto para o padrão venezuelano curto. A diferença de votos era de 2%, sendo que Hugo Chávez normalmente ganhava por 15% as eleições. Aí, a partir daí, começa uma campanha golpista exacerbada contra o regime, o governo chavista, já sem Hugo Chávez. E o grande ponto é que, nesse momento, nós temos desconhecimento do governo Maduro, já que se torna endêmico. E, nesse sentido, a crise econômica, em cima do bloqueio, há uma guerra econômica do imperialismo contra o governo Maduro, que ela se acentua devido a todas as contradições internas do chavismo. E isso acaba levando a que nas eleições nas que eu estive presente, em dezembro de 2011, o chavismo tivesse uma derrota flagrosa, que somente por meio de uma série de manobras, eles impediram que a direita tivesse derrubado o próprio regime de vez. Porque ele já tinha conseguido uma vitória que dava 2/3 da maioria na Assembleia Nacional. Então, os chavistas acabaram revogando, desconhecendo 3 deputados, um chavista e 2 da oposição, e dessa maneira a oposição não teve essa maioria. Mas começou, de todas maneiras, teve uma maioria não dos 2/3, mas muito grande, e acabou fazendo uma política de sapa desde dentro. A partir de houver uma série de outras manobras que o chavismo fez, como chamar uma Assembleia Constituinte, etc., mas que acabou contendo a ação da direita. Como nós temos uma parte da população armada e o nível de radicalização aí é altíssimo, a direita ficou na moita, não foi para cima, como foi, por exemplo, no Brasil, na Argentina, no Paraguai e em outros vários países na América Latina. E chegamos à situação de hoje. Tivemos as eleições no mês de maio do ano passado, onde Maduro venceu, a direita nem sequer se apresentou nas eleições, e Maduro assumiu a presidência no dia 10 de janeiro. O novo governo não foi aceito pelo chamado Grupo de Lima, que são 12 países, são 10 países da América Latina, mais Estados Unidos e o Canadá, todos eles de direita, menos o México, que agora acabou tendo o governo de Andrés Manuel López Obrador, e que ele se reconhece o governo Maduro. Esse Grupo de Lima, como um todo, não reconhece. Nós tivemos já o desconhecimento do Brasil, do governo Maduro, o desconhecimento dos Estados Unidos, do Chile, do Paraguai e do Canadá. E qual é que é o objetivo? Sendo mais concretos. O objetivo já reconheceram, né, como governo o presidente da Assembleia Nacional atual, que agora já com o novo governo estaria sendo dissolvida, que é um elemento da extrema-direita. Né? Nem o próprio Capriles, que era o candidato que foi derrotado várias vezes pelo Maduro, do partido Vontade e Justiça, seria Vontade e Justiça, que seria uma direita um pouco mais para o centro. Nem o Hugo Capriles reconhece esse novo presidente fajuto, que seria o senhor Guaidó. A ideia do imperialismo norte-americano é fazer um governo paralelo, com sede no Brasil, em Brasília, validado por uma Suprema Corte de Justiça, que seria o equivalente ao Supremo Tribunal Federal, com sede em Washington, e a partir daí tomar uma série de medidas de bloqueio econômico mais fortes, como já foi tomada uma pela Inglaterra, onde congelou
meio bilhão de dólares em recursos que serão repassados para esse novo governo. A mesma coisa tende a acontecer com os recursos provenientes das exportações de petróleo. Ou seja, nós temos aqui uma agressão econômica muito grande que tende a se transformar em uma agressão militar. A agressão política já está em pé também, obviamente, né? O objetivo do imperialismo norte-americano é tentar sincronizar um levante interno, que já foi tentado de várias maneiras, junto com uma invasão militar externa, onde contaria como linha de proa pelo Ocidente a Colômbia, onde existem 7 bases militares dos Estados Unidos, e ainda a Colômbia entrando em processo de ingresso na OTAN. E pelo sul, seria a agressão militar viria pelo Brasil, onde o principal estado limítrofe do Brasil com a Venezuela, o estado de Roraima, onde já existe uma intervenção militar, que obviamente tem uma parte do sentido dessa intervenção militar é justamente um conflito com a Venezuela. Lembrando também que em 2017, no mês de novembro, aconteceram operações, seriam exercícios militares ali, encabeçadas pelos Estados Unidos pela primeira vez depois da Segunda Guerra Mundial. O que isso tudo tem a ver com o Brasil e o que tudo isso tem a ver com o mundo? O imperialismo norte-americano, ele acabou se retirando da Síria recentemente. Inclusive, nessa retirada, o Eduardo Lima, ele é um especialista na Síria, na Ucrânia também. Ele poderá dar uma série de detalhes envolvendo essa retirada. E o ponto é que a conclusão disso, que o imperialismo norte-americano foi derrotado na Síria. Você teve o apoio da Rússia ao governo de Al-Assad, e você também teve uma movimentação popular que em apoio, inclusive, ao governo de Al-Assad contra a agressão externa, que acabou mobilizando toda uma série de grupos que atuavam como intermediários das potências reacionárias da região. E a Síria, com o apoio dos russos, a maior parte do apoio popular, o apoio da milícia libanesa Hezbollah, o apoio das milícias xiitas do Iraque e o apoio do Irã, acabou derrotando o imperialismo norte-americano e todos esses grupos ligados às potências reacionárias da região. Com essa derrota, a política do imperialismo norte-americano na região fez água. Ou seja, todas as tentativas de estabilizar a região foram para o buraco. E o imperialismo está com problemas na Ásia, está numa guerra comercial com a China, que tende a se transformar numa guerra militar. Tem todo o problema do Mar do Sul da China e o problema da expansão chinesa em vários países da região. Tem a expansão chinesa também na África, onde agora está sendo secundada pelos russos. Tem um problema com a Europa, até com os aliados. Os Estados Unidos impuseram sanções até contra a Inglaterra, que é um aliado de primeira linha dos Estados Unidos. Ou seja, a política norte-americana, devido à política mundial, que está totalmente em cima, sofre solavancos em cima da crise mundial, está em crise. Então, qual é a nova política do imperialismo? Concentrar forças na América Latina, controlar a América Latina a sangue e fogo, para se preparar para um confronto maior no mundo. Concretamente, o que ele busca fazer? Consolidar no Brasil uma ditadura militar sangrenta, tirando Bolsonaro, colocando os militares para governar, aplicando de novo o ato institucional número 5, que em parte já voltou, mas com o objetivo de acabar com as organizações operárias e dos movimentos sociais e aplicar um duríssimo ataque contra os trabalhadores.
a reforma trabalhista e principalmente a reforma da Previdência, o massacre da Previdência que Bolsonaro não está conseguindo aplicar e que, por esse motivo, eles estão colocando o mais provável, de acordo com a evolução política, que eles coloquem Mourão e os militares para aplicar, o que eles vão fazer, eles vão aplicar isso na bala. E, a partir daí, eles devem buscar consolidar um regime hiperreacionário aqui, como foi o regime do Garrastazu Médici, e usar isso como modelo para toda a América Latina. E esse é o primeiro ponto. Ou seja, um grande massacre da esquerda, do movimento operário, etc., para colocar de novo o Brasil como modelo reacionário para toda a região. A partir disso, e não que seja uma coisa ou outra, são as duas coisas ao mesmo tempo que eles estão fazendo. Criar um clima de guerra para poder impor os militares de novo, no Brasil e em toda a região. Tirar da frente a pedra no sapato que é a Venezuela, onde você tem um grau de desenvolvimento das tendências revolucionárias muito grande. E, a partir daí, eles querem controlar a Venezuela por meio de uma ditadura militar sangrenta, isso é muito importante, controlar toda a região, expulsar os chineses e os russos da região, a partir desse clima de guerra, poder avançar nos ataques contra os próprios trabalhadores nos Estados Unidos e preparar a região inteira para uma guerra mundial, uma guerra em grande escala, principalmente contra a China e a Rússia. E a China e a Rússia já não é brincadeira, são grandes potências nucleares, inclusive. O imperialismo está tentando ganhar fôlego para isso, porque, aí que entra o grande ponto, por trás disso tudo, a única solução, a única política que o imperialismo tem para evitar a revolução nesse momento é a guerra, por incrível que pareça. Sempre foi assim, desde 1847, quando aconteceu a primeira crise mundial, e ele não consegue mais colocar em pé uma política alternativa ao neoliberalismo, dado o grau brutal de parasitismo. Então, se ele ficar parado, que ele não vai ficar, o que vai acontecer? A crise econômica, um novo colapso capitalista deve acontecer no próximo período, e isso está cada vez mais próximo. A chamada quarta revolução industrial, etc., deixa o capitalismo mundial cada vez com menos alternativas, e isso tudo irá a criar movimentos, levantes de massas, como o que aconteceu agora na França, que já está entrando quase na 11ª semana e não consegue ser controlado. E isso tende a contagiar o movimento operário que deve entrar em ascenso. E isso aí será uma movimentação já não mais pela periferia, pelas camadas médias, pelos setores precarizados, sino que tende a avançar em cima dos setores mais chaves, mais centrais da classe operária mundial. Não esquecer que a Alemanha, por exemplo, já entrou em crise, que a crise na Itália, na França, na Espanha, em Portugal, na Inglaterra, é tremenda, é brutal. Que a situação estável, que seria Holanda, Bélgica, países nórdicos e a Alemanha, com a entrada em recessão da Alemanha, está indo para o buraco também. Então, a situação, portanto, da Venezuela é uma situação que tem a ver com o problema da política mundial e sobre essa ótica que deve ser analisada. E isso aí carrega dentro da mesma política mundial o problema do Brasil. É muito estranho que todas essas denúncias contra Bolsonaro apareçam agora, sendo que o Bolsonaro nem assumiu, quando o Bolsonaro apresenta fraquezas para aprovar, inclusive, a reforma da Previdência. Todas essas denúncias eram sabidas de longa data. Isso aí se trata nem mais nem menos que a política de guerra híbrida do imperialismo contra a América Latina, contra os trabalhadores e todos os povos do mundo. É isso mesmo. Essa aqui é a política. Nós devemos repudiar o Bolsonaro, com certeza, mas não pode fazer o ataque só contra Bolsonaro. Essa é a política do imperialismo nesse momento.
Nós temos que fazer o ataque contra Bolsonaro e contra todos os militares, contra o imperialismo junto, que tudo uma engrenagem, ou seja, seria assim, fora Bolsonaro e os militares, que está junto isso aí. Fora o imperialismo da América Latina, contra a agressão à Venezuela, Brasil fora da guerra. Eles estão querendo colocar o Brasil como ponta de lança na guerra contra a Venezuela, e isso precisa ser repudiado. Então, eu acho que a principal mensagem que eu poderia passar seria isso. Edu, quer complementar? Entendi. Eu queria falar para você que sobre a questão da Venezuela, pelo que eu vi ali, o Maduro ele foi para o Palácio Miraflores e lá o povo ficou em volta dele lá e foi uma coisa bastante simbólica porque ele fez um discurso lá, porque foi ali que aquele palácio foi tomado, né, quando houve o golpe contra o presidente Hugo Chávez, e depois houve um contragolpe que ele conseguiu voltar ao poder. E naquele caso havia uma multidão ali junto com ele, né? É importante ressaltar isso, né? Porque alguns youtubers aqui que se dizem formados em política internacional estavam falando aí no Twitter que o povo já não tinha mais ninguém do povo a favor do Maduro, o que é um absurdo. Óbvio que o país está dividido, mas há sim uma população muito grande a favor do Maduro também, entendeu? Então, esse tipo de gente tinha que continuar jogando Minecraft mesmo, que é o que sabe, do que falar de política internacional. Se não quis seguir essa profissão, é melhor continuar fazendo, jogando videogame mesmo, que é o que sabe fazer, ao invés de ficar dando pitaco idiota sobre o que, mentindo claramente para os seus inscritos. Mas, voltando ao assunto, eu queria saber sobre esse Juan Guaidó, né, que está aí na Venezuela. Os poderes que ele tem aí nenhum, né? Eu acredito que não seja praticamente nenhum. Isso foi apenas um estopim para criar uma crise internacional muito maior e um bombardeio midiático em cima do Nicolás Maduro como justificativa para talvez algo pior. Ou você acha que foi só mais uma milésima forma de desmoralizar o Nicolás Maduro? O que você acha sobre isso? Bom, na minha opinião, a política é extraparlamentar. Não tem nada a ver com o parlamento. Esse jovem, que se chama Guaidó, do partido daquele direitista que esteve preso, sobrenome López, agora me esqueci o nome, ele é um capacho, né? Ele não é nada. Só que o que acontece? Eles precisam criar um fato político para poder derrubar o governo Maduro. Então, o que eles vão fazer? Atuar por fora e por dentro. É parte da agressão. Então, esse Guaidó, inclusive já a justiça venezuelana deve emitir uma ordem para prendê-lo. Só que aí entram as limitações do governo Maduro. O governo Maduro é limitado. Ele avança até um certo ponto, inclusive porque o governo Maduro ele tem a base dele, do chavismo, é toda dividida. Você tem desde uma direita que quer fazer acordos com o imperialismo, até uma esquerda ultra radicalizada, principalmente a dos movimentos sociais que está armada. E o que eu digo assim, primeiro, esse Guaidó, ele é um fantoche. A possibilidade dele fazer alguma coisa é zero. Ele emitiu, por exemplo, um decreto fajuto na Venezuela que ele iria anistiar a todos os militares que se levantarem contra o governo. O que aconteceu? Se levantou um grupo de sargentos sargentos e cabos numa base militar, e isso foi sufocado em 3 horas. Não avançou. Eles estão com muita dificuldade. Teve denúncias de Padrinho López, que é o ministro da Defesa, mas de vários outros também, onde existe um desertor, um ex-coronel do exército venezuelano, Força Nacional Bolivariana, que fica ligando desde a Colômbia para vários militares venezuelanos oferecendo proposta em dinheiro. E que até o momento isso tem sido... esses militares todos têm
denunciado esse tipo de agressão. Agora, os militares, aí também entra um problema. Devido a toda a crise econômica, eles apoiam o governo Maduro, o ministro da Defesa, que é um general desde a época de Chávez, fiel ao chavismo, ele tem se mostrado muito fiel. Mas o problema é que os militares, como o chavismo como um todo, sofrem o problema do burocratismo, sofrem o problema da corrupção, né? E isso são elementos de desagregação interna muito graves, né? Por outra parte, se percebe que a pressão da esquerda é muito enorme, grande, né? Você tem aí os coletivos, que são os movimentos de bairro, uma boa parte armada, uma parte dela foi por crime, por conta da crise do governo mesmo. Mas outra parte não, e está armada. E outra coisa, você tem as milícias bolivarianas. As milícias bolivarianas tinha, no ano passado, 500 mil de civis armados, já bem organizados para lutar. E parece que já, no novo treinamento, já tem mais 2 milhões para serem incorporados. Ou seja, você teria 2,5 milhões de milicianos para atuar na defesa da Venezuela. Então, nesse sentido, apesar das limitações do chavismo, você percebe que a pressão das bases é muito grande. Tanto assim que, se você vê o discurso que Maduro fez hoje, justamente nessa manifestação que houve em frente ao Palácio de Governo, em Miraflores, que você deve ter visto no vídeo, várias pessoas devem ter visto nos vídeos, foi super radicalizado. Ele rompeu relações com os Estados Unidos. Ou seja, eu acho que foi a primeira vez na história que um país latino-americano rompe relações diplomáticas com os Estados Unidos. E percebe-se que isso aí é uma movimentação à esquerda muito importante. Independentemente da gente concordar ou discordar do chavismo, isso aí tem que ser muito apoiado. E outra coisa, ele disse que a população armada deve resistir contra qualquer tentativa de invasão. Isso coloca a necessidade da gente que defende, que é solidário com a Venezuela, e nós somos contra qualquer tipo de agressão contra a Venezuela, principalmente do Brasil, nós também devemos colocar a política, palavras de ordem, que ajude a organizar o povo venezuelano contra o imperialismo. Então, nós levantamos duas questões fundamentais aqui, que seria a solidariedade dos povos latino-americanos incondicional, o povo venezuelano, e, em segundo lugar, que as milícias sejam estendidas para o armamento dos trabalhadores nas grandes empresas. Isso é fundamental. Deve ser armado os trabalhadores na PDVSA e em todas as empresas principais. A Venezuela deve ser convertido no novo Vietnã para os Estados Unidos. Deve ser convertido num pântano. E nós, brasileiros, que somos democratas, que somos ativistas, que somos revolucionários, temos o dever de denunciar qualquer movimentação que tenha como objetivo impor uma agressão militar brasileira à Venezuela. Nós devemos denunciar isso aí. Agredir a Venezuela, em primeiro lugar, não vai ser tão simples. A população lá, em boa medida, está armada. Muitos brasileiros vão morrer ali. E numa guerra que não é nossa, é uma guerra do imperialismo. Uma guerra do imperialismo contra um povo irmão, contra a pátria de Simão Bolívar. Né? O que nós devemos lutar aqui é pela unidade dos povos latino-americanos contra o principal agressor, que é o imperialismo norte-americano. É isso. E como você vê aí a situação por parte do povo aí? Como você vê o povo nas ruas? Você acha que
o povo resistiria até o fim, ou você acha que não, que a divisão nas ruas é muito grande e que é mais fácil haver um confronto? Eu li notícias que houve um confronto nas ruas de Caracas hoje, aqueles confrontos que a oposição costuma fazer, e barricadas, né, colocando fogo, esse tipo de coisa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Parece que são protestos realmente violentos no intuito de derrubar o Maduro, ou ainda foi uma coisa muito tímida, assim? Os protestos existiram, são as chamadas guarimbas. As guarimbas na gíria venezuelana significa aqueles protestos violentos com barricadas, etc. Houveram, mas foram todos localizados e eles não avançaram. Nesse momento, a impressão que dá, em cima da pressão do imperialismo, que existe uma movimentação da população e do próprio governo à esquerda. O que nós temos é o governo avançando numa série de medidas para se apoiar na população, porque se não fizer isso ele cai imediatamente, né? Obviamente que como ele é um governo contraditório, até pela própria base e caráter social, ele adota uma série de medidas também pró-imperialista. Por exemplo, ele lançou um pacote, né? Foi no ano passado, onde permitia privatizar partes da PDVSA, permitia, tentou fazer alguns acordos com empresas, onde, por meio de decisões judiciais que vinham de Nova York, estabeleciam multas pelas indenizações que tinham recebido das nacionalizações que achavam baixas, coisa parecida. Com relação a isso, há uma certa capitulação, ou seja, não há uma radicalização tão grande da revolução, digamos assim, da chamada Revolução Bolivariana, né? Como foi, por exemplo, aconteceu com a Revolução Cubana. Na Venezuela, de fato, não houve uma revolução. O que houve, assim, um grande crescimento das tendências revolucionárias, mas a revolução, sim, nunca aconteceu, porque, nesse sentido, o próprio Hugo Chávez, que era bastante radical, ele sempre foi um fator de contenção. Ele avança por um lado, mas contém pelo outro, né? Por exemplo, as empresas nunca foram expropriadas. Eles sempre foram indenizadas, que já é um problema grave isso aí, né? E o povo, os conselhos comunais que foram criados, que seriam tipo esses conselhos participativos do PT, mas de maneira bem mais radical, eles estão super burocratizados e não funcionam, né? Parecem esses conselhos antigolpe, comitês antigolpes que o PT tentou formar com a ajuda da burocracia sindical que nunca saiu do chão, né? Então, na minha opinião, em resumo, indo diretamente à resposta, diria assim: a população não está tão dividida quanto estava em 2015 e 2016. Ela tende a se agrupar mais contra a invasão imperialista. Toda invasão normalmente tende a exacerbar a união nacional. Uma invasão do Brasil, da Colômbia e do imperialismo na Venezuela tende a unir a população contra a agressão externa e tende a fortalecer o chavismo. Sempre aconteceu assim, né? Em todo o país. E a direita, ela está enfraquecida, está toda rachada. Isso também é outro fator. A MUD, a Mesa de Unidade como que era? Mesa de Unidade Democrática, ela está rachada. Capriles, que é do Partido Voluntário e Justiça, partido mais centrista dessa direita, ele está rachado com Guaidó, que é essa extrema direita, né? O imperialismo tenta colar isso tudo aí, mas não está funcionando. Então a direita está fraca. E isso também demonstra que não tem conseguido decolar na questão das guarimbas, que são essas movimentações de ruas, conforme ela tinha sido bastante forte em 2014, quando
esse movimento levou à prisão desse cara, que agora lembrei o nome, Leopoldo Lopes. Aquele cara de 44 anos, que ficou na cadeia por 1 ano e meio ou 2. E o chavismo, inclusive, prendeu ele, uma parte por um certo radicalismo, mas por outra parte não foi nem isso. Por outra parte, que o imperialismo estava fraguando o assassinato dele para dar um golpe de Estado. Né? O imperialismo faz essas coisas. Então, o chavismo teve essa informação, provavelmente essa informação veio da inteligência russa, não está claro, né? E ele tomou essa ação imediatamente, né? Então, eu diria, agora a situação, existe um racha, mas com a esquerda muito mais fraca. E o exército, por enquanto, ele não rachou. Está bastante fechado em torno ao chavismo. A tendência é, conforme a agressão externa aumenta, o chavismo não enfraquecer, se fortalecer, e tem ido à esquerda. Que nem o Maduro tem ido à esquerda. Por que tem ido à esquerda? Porque ele sabe, se não vai à esquerda, ele cai imediatamente. O apoio da Rússia é importante? Tudo bem, até é importante. O apoio da Turquia, Irã, da China, mas é um apoio de potências que estão muito distantes. E a Venezuela é parte do pátio, seria o pátio quintal traseiro do imperialismo norte-americano. Então, o chavismo, sabendo disso, ele está tentando ganhar o apoio da população. Então, nós precisamos acompanhar esse desenvolvimento da Venezuela com extremo cuidado, isso é extremamente crítico, nas próximas semanas, meses, etc. Isso vai ter lugar a vários desenvolvimentos e o Brasil tende a se envolver cada vez mais nisso e tomar um cuidado aqui, porque Bolsonaro tem se manifestado a favor da invasão. Já Mourão, não. Só que um detalhe, Mourão, que é uma pessoa um pouco mais lúcida, ou bastante mais lúcida que Bolsonaro, é um militar. E ele está com uma política ultra-entreguista, e ele é um militar de extrema-direita. Então, a passagem de um governo Mourão, vice-presidente de Bolsonaro, para uma junta militar pinochetista que dissolva o Congresso e aplique a política bem entender, não está dividida por um muro de Berlim ou por um muro da faixa de Gaza. Ou seja, aí tem que ver como que o imperialismo vai se movimentar, né? Basicamente é isso. Não podemos esquecer que também houve o golpe através de drone, né? A tentativa de assassinato do Nicolás Maduro com drones que atacaram ele enquanto ele estava fazendo um discurso durante um desfile, e atingiu várias pessoas ali do gabinete dele, os guardas ali, os seguranças que entraram na frente dele para proteger ele da explosão. E ele só não morreu porque o drone foi atingido por um sniper. Então, quer dizer, esse aí é o tipo de oposição que há na Venezuela também, entendeu? Isso aí é a oposição que é vista como trazida sempre como democrática aqui pela nossa imprensa, né? Agora, esses jornais aí que já estão felizes da vida, achando que o Maduro já vai cair, né? Se eu não me engano, eu li agora que parece que a Globo News deu que Maduro pode cair em 48 horas, que é um absurdo. Quer dizer, vamos esperar aí, né? Mas, pelo que está sendo desenhado aí, aquele Juan Guapo, desculpa, eu esqueci o nome dele de novo. Guaidó. Guaidó, ele não tem poder nenhum, né? A não ser que tenha coisas que a gente não possa ver, alguma conspiração bem articulada aí para que o Maduro possa ser derrubado. Ou então é só mais um sensacionalismo aí por parte da Globo News. Então, o Alejandro, se houvesse uma guerra, por exemplo, entre o Brasil, a Colômbia e a Venezuela,
os resultados seriam imprevisíveis? Ou você acha que a Venezuela não teria capacidade de resistir por muito tempo? Não, Sei que a pergunta é difícil, mas... não, a pergunta é importante, importantíssima. Se a gente for dar uma resposta militar à pergunta, a Venezuela cai. Agora, se você dá uma pergunta a uma resposta política, a Venezuela não cai. A Venezuela é um novo Vietnã. Sabe por quê? Primeiro, você tem uma população aí armada, que nem eu estava te falando. Você pega os 2,5 milhões de milicianos, você pega mais os coletivos, você pega também que a fábrica de Kalashnikov, da Rússia, está para começar em atividade nesses meses na Venezuela, que há um problema aí de conflito entre potências, porque também a Rússia e a China não querem perder todos os investimentos que tem aí, que nem aconteceu na Líbia e no Iraque. Ou seja, a situação mundial também. E você tem também uma movimentação do chavismo à esquerda, não que seja de esquerda no sentido revolucionário da palavra, mas o problema é assim, o chavismo, que é um negócio cheio de facções, ele é encabeçado, governado por um elemento que faz a ponte entre as várias alas. Uma espécie de bonapartismo de esquerda seria a caracterização que temos aí com Maduro. Maduro é um típico Bonaparte. Que seria isso? Um cara que faz um governo por cima dos vários grupos e interconecta os vários grupos, né? Só que com um detalhe, ele é muito mais democrático e, nesse sentido, muito menos bonapartista que praticamente todos os presidentes que existem em toda a América Latina, onde todos os regimes têm conotações de bonapartismo, né? Então, é uma guerra complexa, porque a população, na hora que é agredida, ela vai reagir, ela vai, como sempre aconteceu em toda a guerra onde um povo é agredido, ela tende a se unificar, então ela tende a se transformar numa potência muito grande, muito grande. E o grau de radicalização que há na Venezuela, para quem já esteve na Venezuela, que eu conversei com muitos desses grupos, é extremamente grande o grau de radicalização, principalmente nos movimentos sociais, né? Uma parte está burocratizada, corrupto, sim, mas outra parte não está, né? E essa parte, com certeza, que pegaria em armas para enfrentar o imperialismo. Você tomar uma cidade complexa que nem Caracas é quase impossível, é mais difícil que tomar Damasco, né? Que nem tomar Alepo. Isso aí vai virar outra Síria. Tanto assim que teve alguém que falou, e depois circulou isso pela internet, que o objetivo do imperialismo na Venezuela, de fato, é libianizar, ou seja, usar a Líbia como modelo toda a América Latina. Converter isso aqui numa zona de guerra para poder controlar melhor a região, a sangue e fogo, e controlar todas as matérias-primas de perto, né? E dessa maneira se fortalecer, tirar a Venezuela da frente, ver como que se sai com os russos e os chineses para ir para novas empreitadas maiores, né? Agora, para o Brasil, seria um suicídio total entrar numa dessas. Se meter a agredir um povo irmão, um povo vizinho, etc. E o que pode isso acontecer, ao que isso pode levar, é que essa guerra de agressão seja transformada numa guerra revolucionária na Venezuela, na Colômbia, no Brasil. Isso aí pode ser o estouro de um estopim que pode dar abertura a uma guerra civil que pode levar à revolução em toda a América Latina. A situação não é tão simples assim, né? O imperialismo está tentando fazer acreditar que isso vai ser um jogo de crianças. Mas eu não vejo que seja assim, né? Esses falcões que levaram à guerra do Iraque, como, por exemplo, John Bolton, que agora é o conselheiro de segurança nacional, que é o encarregado pela agressão à Venezuela,
Eles são desses malucos que acham que é tudo um passeio, né? É muito difícil conquistar um povo, uma nação. E o imperialismo de hoje não é o mesmo imperialismo que em 1945 conquistou 3/4 partes do mundo, né? Agora não conseguiu nem conquistar o Afeganistão. Foi derrotado no Iraque. Agora teve que sair fugindo da Síria. Então, apesar de ser uma potência militar, em termos de base econômica, em termos políticos, muito fraco, né? Então, o desafio aí é grande. Nós temos que nos posicionar totalmente contra a guerra, aumentar a propaganda nesse sentido, porque a situação está esquentando, está ficando cada vez mais próxima. A guerra contra a Venezuela, conforme tinha explicado anteriormente, se vincula muito com essa movimentação para tirar a Bolsonaro. Nós temos que denunciar Bolsonaro, o MBL, temos que denunciar toda a direita, mas tem que vincular essa denúncia à denúncia contra as manobras do imperialismo para levar isso tudo a uma ditadura militar feroz no Brasil. Eles querem colocar a América Latina toda, pelo menos a América do Sul toda, no nova zona do como chamava aquilo, o Acordo Condor, né? Me fugiu o nome, mas aquele acordo entre as ditaduras militares. Operação Condor. Operação Condor. E nós devemos rejeitar toda essa movimentação de imperialismo, que está cada vez mais passando da guerra híbrida, agressão militar sem tropas, para já uma guerra cada vez mais militar com tropas, né? Entendi. E, nesse caso aí, qual a condição aí que você vê com relação à China e à Rússia, apesar de serem potências que estão muito longe, elas poderiam, de certa forma, apoiar com armamentos, como ocorre na Síria. Eu ouvi dizer eu li que o Irã ia levar também armamentos, só que eu não sei se ele entregou, né? Pelo menos ia levar 2 navios de guerra. Eu não sei se simplesmente para levar armamento ou simplesmente para marcar uma posição de apoio. Pouco depois que os russos levaram aqueles caças-bombardeios para lá. Você acha que a Rússia pode ajudar, como ajudou na Síria, caso ocorra o pior? Como, por exemplo, talvez não necessariamente uma intervenção de outros países, mas se houver uma guerra civil, você acha que a Rússia vai apoiar um dos lados, como apoiou tanto na Ucrânia quanto na Síria? E se há condições para isso? Se há condições de enviar armas sem se chocar assim, com os Estados Unidos? Tem condições da Rússia enviar arma para a América Latina ou é muito difícil? Bom, a Rússia já deu um passo, né? Ela mandou aqueles 2 super bombardeiros. Está falando em abrir uma base militar. O Irã está mandando 2 navios, etc. Obviamente que aí tem a mão da China por trás, né? Obviamente, porque a China e a Rússia e até o Irã fazem parte da Organização de Cooperação de Xangai, e que é uma organização econômica que também atua já com interações militares, como aconteceu nas manobras recentes, enormes que os russos fizeram no Pacífico, onde os chineses participaram pela primeira vez desde a Revolução Chinesa. E só que essa ajuda militar, eu não sei se vai poder ser com a intensidade que a Rússia deu na Síria, né? Porque essa região totalmente controlada pelos Estados Unidos, é o quintal traseiro. Os Estados Unidos controlam o Oriente Médio, mas até certo ponto, ali é uma região dividida. Mas a América Latina já é diferente, né? Você tem a quinta frota norte-americana já reativada, já há uns quantos anos? Uns 7, 8 anos. Você tem a Escola das Américas, você tem tudo ali, né? Então, não sei se os russos conseguiriam atuar tão abertamente numa ação
concreta. Eu tenho mais a impressão de que o que os russos, os chineses e os iranianos fariam, dariam um certo apoio para o governo venezuelano, obviamente com armas. A Venezuela tem os sistema de defesa S-300, provavelmente eles poderiam melhorar essa capacidade, mas teria que ver em cima do quê, porque, por exemplo, os russos têm o S-400 parcialmente e o S-300 na Síria, mas como eles têm acordo com os israelenses, eles não barraram de vez as incursões dos sionistas na Síria. Então tem que ver esses acordos que os russos têm, como que eles se aplicariam na Venezuela. Teríamos que avaliar, né? Isso não tá claro. Agora, o que sim fica claro é que se o governo venezuelano aplicar uma política que nem o governo Al-Assad aplicou, de resistência rua por rua, casa por casa, guerra de guerrilha, etc., isso junto com a força bolivariana como exército atuando, aí com uma certa ajuda externa ou não, isso vira um pântano total para o imperialismo norte-americano, principalmente com o povo armado sendo agredido. E eu não acho que os venezuelanos sendo armados e sendo agredidos e estando armados, e o Brasil e a Colômbia, Estados Unidos atacando a Venezuela e a Venezuela resistindo, ficando claro que não vai abrir mão, na hora que começaram a aparecer as fotografias dos massacres, dos mortos, e da vontade de resistir, eu não acho que o povo brasileiro vai ficar quieto. Tenho certeza que não vai. Que o povo venezuelano vai ficar quieto, que o povo equatoriano vai ficar quieto, que o povo peruano, todos os países que fazem limite com a Venezuela vão ficar quietos. Eu não acho isso. Eu acho que isso vai gerar reações em todos esses países. Por isso o Mourão, que é um cara muito mais inteligente que o Bolsonaro, sabendo disso, ele fica com esse medo, né? Aí mas o que vai depender se um outro vai entrar nessa guerra, vai ser a pressão do imperialismo. Nós vamos ter que ver que grau de riscos eles vão querer correr. E aí não se trata de um problema racional, se ele vai usar a cabeça ou não. Se trata do grau de aprofundamento da crise mundial, de que tanto ele vai precisar de uma guerra. O ponto é assim, ele precisa de uma guerra. Onde que ele vai impor essa guerra? Ele vai impor essa guerra no Mar do Sul da China contra a China? Nas barbas da China? Ou na Ucrânia, do lado da Rússia? Ou no Oriente Médio, onde a Rússia já tem uma penetração grande, a Turquia vacila, uma parte importante está indo para o lado do russo? Ou não ficaria mais fácil na Venezuela, que está no quintal traseiro? Então teria que avaliar tudo isso aí. E são fatores que, obviamente, são peças que não estão totalmente fechadas. O golpe militar continua avançando no Brasil, mas a resposta ainda não está totalmente clara. O Bolsonaro caindo, que já praticamente caiu, o que vai ficar ali? O Bolsonaro com um morto-vivo? Ou o Mourão, já avançando para uma junta militar? Ou eles vão fazer novas eleições, vão pôr o Haddad, ou o Ciro Gomes? Ou eles vão deixar o Alckmin? Tudo isso não se sabe, né? Mas a tendência geral é que eles imponham o Mourão. E depois do Mourão, o Mourão continue avançando rumo a um golpe militar mais clássico. Porque vamos lembrar uma coisa importante. Bolsonaro já colocou 41 militares de alta patente no governo, em 21 áreas estratégicas. Ou seja, o golpe militar já foi praticamente dado. O que ele precisa agora é de avançar isso para um governo à la Garrastazu Médici. Entendeu? Esse já teria mais condições de avançar numa guerra contra a Venezuela. Se estourar um colapso capitalista, que nem está em qualquer momento dado para estourar, a guerra tende a ficar mais próxima. Tem que ver essa situação mundial como um todo. Seria isso. Entendi. E aí a gente fica numa posição bastante difícil, né? Porque a gente não sabe qual o interesse, por exemplo, do Ministério Público
querer queimar o filho do Bolsonaro logo de início do governo, assim. Queimar é um verbo até bem light, né? Está destruindo mesmo o filho do Bolsonaro de uma vez por todas. E eu sou a última pessoa a querer o bem da família Bolsonaro, mas é uma coisa de a gente se estranhar, assim, né? Qual a intenção de destruir a família Bolsonaro logo agora que ele chegou ao poder e que a agenda dele é justamente a agenda neoliberal, que seria aquilo que justamente o imperialismo quer, né? Você acha que há uma relação aí entre uma intervenção estrangeira e a ideia de tirar o Bolsonaro do poder, já que, como já foi demonstrado, ele não é preparado para governar nada, muito mal, muito menos um país em estado de guerra? O que você acha sobre isso? Bom, a gente já tinha avaliado que a eleição de Bolsonaro já tinha sido a maior fraude desde a eleição de Washington Luiz, em 1926, ou seja, nos últimos 90 anos. E, bom, o que Haddad, Ciro Gomes e os demais fizeram foi simplesmente legalizar isso, e a eleição de Bolsonaro foi fruto da guerra híbrida do imperialismo norte-americano contra o Brasil e a América Latina. Foi uma operação orquestrada pela CIA e pelo Departamento de Estado. Não foi nenhuma eleição democrática. Agora, o que me surpreendeu, né, porque isso a gente já tinha detectado já faz tempo, mas o que me surpreendeu é a velocidade com a qual eles tiraram Bolsonaro. A gente esperava o seguinte, a nossa expectativa, que eles deixariam Bolsonaro entrar com a reforma da Previdência, com o Paulo Guedes, com o Sérgio Moro, iriam usar o judiciário, etc. Já eles conseguiram controlar o movimento sindical totalmente, virou uma peleguice de marca assim, que dá vontade até de vomitar quando você vê o que a burocracia sindical e os movimentos sociais estão fazendo. Mas só que essa expectativa de que o negócio iria mais lento não se concretizou. Eles tiraram Bolsonaro já. Agora, em 2 semanas, só um ponto, para o Ministério Público do Rio de Janeiro ter feito isso, você poderia pensar, é coisa do Ministério Público, coisa da Globo. Eu fui estudar isso aí, outros companheiros também. E não é. Já existe uma campanha que está aumentando em escala mundial. Essa queimação de Bolsonaro em Davos, em cima das besteiras que ele falou, não é nada do outro mundo. Por que ele não fizeram essa queimação das outras besteiras que ele falava antes? Ele falava besteiras muito piores. Falava a favor contra os homossexuais, a favor de torturadores, a favor de uma loucura atrás de outra. Então, isso aí é uma campanha, isso que pode ter certeza. A Rede Globo, não é só a Rede Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, aquele jornal lá do Rio Grande do Sul, o outro de Brasília, o outro de Belo Horizonte, todos estão falando mal contra o Bolsonaro. E se trata de uma campanha no Brasil e no mundo. Então, o sentido disso aí é mais uma jogada do imperialismo norte-americano para tirar Bolsonaro e colocar um negócio mais duro, porque Bolsonaro já ficou claro, nem sequer a reforma da Previdência consegue aprovar, que era o básico, né, para se manter. E aí entra mais um ponto. O Congresso é um Congresso muito direitizado, os governadores são muito direitizados, mas para a envergadura dos ataques que o imperialismo quer impor, é muito pouco. Então, ele está indo para tirar Bolsonaro nessa movimentação, quase que já, porque eu não tenho a visão de que ele vai conseguir manter Bolsonaro morto ou vivo dessa maneira. Vai ficar assim durante 4 anos ou durante 2 anos. É absurdo. O imperialismo não tem esse tempo todo. Ele precisa fazer alguma coisa rápida. O mais normal, vinculando isso com a política mundial e com a Venezuela, que ela imponha imediatamente o general Mourão. Se não imediatamente, o mais rápido possível. E, a partir daí,
também ele não deve ficar por aí, mantendo esse Congresso paralisado. Ou o Congresso se desparalisa, ou ele vai eliminar o Congresso. Isso aqui está indo para um outro ato institucional número 5 integral. Obviamente, isso a gente não pode bater o martelo, mas sim, nós, sem certeza, nós podemos apontar a tendência. Que nem a gente apontou a tendência já faz vários meses, que isso aqui era uma guerra híbrida, que isso aqui ia para um golpe de Estado nas eleições, conforme foi, que a esquerda ia legalizar isso, conforme foi. Agora a esquerda já está legalizando o Mourão. Eu li uma matéria ontem do Luiz Nassif que quase caí de costas. Né? O que ele falava do Mourão. Descia a lenha no Bolsonaro e falando que não, Mourão, um cara inteligente, de diálogo, etc. Caramba, de novo, 3 meses depois caindo no mesmo golpe. E tem uma boa parte do pessoal aí ligado à turma do Haddad, mensagem ao partido, falando a mesma coisa. Eles legalizaram um golpe de Estado 3 meses atrás, vão legalizar mais um agora com os militares, 3 meses depois. É muita loucura, não dá para acreditar num negócio desses, mas é o que está acontecendo. Mas você não acha que isso diz respeito ao próprio tipo de esquerda que nós temos, que é uma esquerda basicamente parlamentar, não é? Não é uma esquerda que uma esquerda de enfrentamento, é uma esquerda parlamentar, uma esquerda que está acostumada a esperar as eleições. Não seria também, em todo caso, a gente exigir demais de uma esquerda que é meramente partidária? O que você acha sobre isso? Eu concordo por completo. Uma esquerda parlamentar, ela faz todas as avaliações sobre o ponto de vista parlamentar, e aí que entra o problema. Enquanto ela faz as avaliações sobre o ponto de vista das eleições, 2022, essas loucuras, o imperialismo está fazendo o jogo em uma outra esfera. O imperialismo, que é uma potência, tem o dinheiro, tem as armas, tem a CIA, tem todos os controles, ela joga um jogo em um campo. Essa esquerda parlamentar está jogando o jogo não no mesmo campo onde o imperialismo joga, no mundo real, onde estão os trabalhadores, onde está o povo. Ele está jogando o jogo por controle remoto em um campo que fica na Lua. Então, por isso que faz esse papel vergonhoso um atrás do outro. Você acha que esses políticos que eu falo assim, esses políticos parlamentares, pelo menos esses políticos como se diz, mais experientes, assim, tipo Ciro Gomes, o próprio Lula, eles sabem qual é a força que os Estados Unidos têm, a influência que os Estados Unidos têm em relação ao Brasil, e eles tentam, de certa forma, não bater diretamente com essa influência, ou você acha que há uma alienação tão grande, mesmo dentro desses políticos experientes, assim, no sentido de que achar que a democracia está consolidada, que o Brasil é uma ilha no meio de um mundo atacado pelos Estados Unidos? Então, qual a sua opinião sobre isso? Você acha que eles sabem e tentam jogar de acordo com o que o sistema deixa eles jogarem, ou você acha que não, que muitos não têm consciência da influência dos interesses internacionais dentro do Ministério Público, dentro do Judiciário brasileiro? Qual a sua opinião sobre isso? O Lula e o Ciro Gomes, eles são políticos muito experientes, né? Com certeza que eles sabem, pelo menos em grande medida. O Lula, obviamente, ele foi feito de bobo várias vezes, ele caiu nos golpes desse grupo da mensagem ao partido do Haddad. E ele está pagando o preço disso, ele está preso ali. E sem nenhuma perspectiva dele ser libertado, fazendo os conchavos nos quais o próprio Lula é especialista. Não tem conchavo porque o imperialismo não quer fazer conchavo nesse momento com Lula. Ele está deixando ali com uma carta na manga para crescer a extrema-direita
E se em algum momento escapar a situação das mangas da extrema-direita, ele vai fazer com Lula que nem fez com Mandela. Vai tirá-lo da cadeia para ele botar panos quentes. Né? Isso por uma parte. Ciro Gomes já é... e o Lula é outra coisa. O Lula já percebendo esse jogo, como ele é uma pessoa muito esperta e com muita experiência, ele soltou aquela carta ao partido, onde ele falava, isso aqui é um golpe de Estado, temos que mobilizar o povo. Falou isso. Só que a mensagem ao partido, que controla o PT, não quer mobilizar ninguém. E ela ainda pressionou, em cima da pressão dos golpistas, portanto, uma esquerda golpista, isso aí, agora não se pode dizer nem bolsonarista, porque Bolsonaro praticamente caiu, uma esquerda a favor do golpe militar, fica falando bem do Mourão, né, que é uma coisa louca, totalmente maluca, né? E eles não estão interessados em mobilizar o povo, não estão interessados em nada. E eles conseguiram cooptar o Wagner Freitas, presidente da CUT, o Stedley, do MST, apontando contra eles o Sérgio Moro e as baionetas. Isso aí que uma burocracia fraca, covarde, se acovardou e largou Lula na cadeia, não está nem aí. Então, isso seria a questão do PT e do Lula. A questão do Ciro Gomes, ele é aquele velho manobreiro. Ele tem um discurso super radicalizado, ele faz uma série de piruetas e manobras, que nem ele fez quando teve manifestantes de extrema-direita que foram sacanear lá na casa do Cid Gomes, em Fortaleza. Ele saiu para fora do apartamento dele e sozinho enfrentou todos os manifestantes. Tudo bem, uma proeza, muito valente. Mas que ele, por exemplo, elogia Sérgio Moro, né? Queria uma aproximação com Bolsonaro. O que vai se esperar de um político desse? Obviamente que ele sabe, só que ele joga o jogo que ele sabe, também que ele sabe, e que ele quer fazer. Qual é que é? O objetivo dele é se tornar a esquerda consentida dos golpistas. Isso que ele quer ser. E disputando isso com Haddad, porque ele foi sacaneado pelo PT. Então é tudo eleitoral, que nem você falou. O único problema desses cálculos todos e dessa política é que a política do imperialismo não é eleitoral. Não é uma política parlamentar. Em qualquer momento ele tira o parlamento, se para ele já ficar enchendo o saco demais do imperialismo. Ele faz uma política extraparlamentar e cada vez maior. Então, como você pode enfrentar o imperialismo que joga um jogo com mísseis, com ametralhadoras, se você está jogando com estilingue? Você está jogando um outro jogo. O imperialismo está jogando xadrez e você está jogando bolinha de gude. Que é um negócio desproporcional, entendeu? Esse regime de 1988, ele está todo em crise, em cima da pressão do imperialismo, está todo praticamente morto, né? E o imperialismo avança muito rápido para varrê-lo do mapa de vez. E dentro desse jogo político como um todo, só está faltando uma peça fundamental no tabuleiro real, que é o tabuleiro de xadrez. Não é o tabuleiro da esquerda, é o tabuleiro de bolinha de gude. Né? E no tabuleiro de xadrez falta a rainha do lado contrário. A rainha do lado contrário quem é? A classe operária no movimento, que ainda não entrou no movimento. Também faltam as torres. As torres seria o movimento de massas em movimento. O movimento no campo, movimento estudantil, movimentos sociais. Nós tivemos os cavalos, os bispos se movimentando. Por exemplo, o movimento do passe livre, que é importante, seriam peças menores se movimentando, tipo um cavalo, um bispo. Ainda não é a rainha, é um negócio meio que secundário. É importante, estamos nos movimentando. Mas são peças menores. Na hora que a gente conseguir movimentar a rainha, já vai ter um negócio importante. Agora, o movimento que essa esquerda faz, parlamentar, é que nem tipo assim, para quem joga xadrez. O imperialismo está jogando com as brancas, está tendo iniciativa, está jogando, já movimentou os peões do centro, já movimentou várias peças, movimentou cavalo, movimentou bispo, movimentou torre, começou a mexer a rainha. Do nosso lado, o que a gente está fazendo?
movimentou um cavalo, movimento do Passo Livre, alguma que outra greve, outro cavalo. Aí vem a esquerda, movimenta o peão da torre. É um peão ultra secundário, não movimenta nem o peão do centro, o peão da torre. Mas só que as peças principais, que seriam as torres, a Rainha Nossa, ainda estão paralisadas por ali. Só que até quando? Essa que é a grande dúvida. Porque nós vimos que o que aconteceu na França. Começa a encher muito o saco da população, começa a aumentar muito a pressão, um simples aumento do preço do diesel, deu essa crise toda, que tende a aumentar, inclusive, em escala mundial. Então, isso que nós devemos esperar para o próximo período. Entendi. Peço pessoal aí que tiver mais alguma pergunta, faça aí para o Alejandro. Alejandro, eu queria perguntar também o fato da Bolívia ter entregue o César Battisti. Você acha que foi porque o Evo Morales ele tem medo dos Estados Unidos ou dos países da região tentarem também um golpe contra ele, ou aquilo foi pura traição mesmo desse governo do Evo Morales? O assunto de Evo Morales é uma questão hipercrítica. Está dentro do contexto geral. Tão crítica, presta atenção, na América Latina, nós temos nesse momento, eu diria, 4 assuntos super graves, ou super para serem considerados. Até 5, poderia falar. Primeiro, a crise dos Estados Unidos. Segundo, o fato de que a crise no México. A crise foi tão grande que o imperialismo teve que tirar o governo imposto por ele fraudulentamente, Peña Nieto, e permitir que o esquerdista López Obrador assumisse. A crise na Venezuela, que já falamos muito. A crise no Brasil, que já falamos também. E a crise na Bolívia. O que a crise na Bolívia significa? Isso é extremamente importante. Você tinha 3 figuras de proa dentro do chamado socialismo do século XXI, ou bolivarianismo, ou nacionalismo burguês latino-americano. Bolívia, Equador e principalmente Venezuela. Equador caiu. Como caiu em Equador? O candidato à presidência da República, Rafael Correa, Lenín Moreno, ele foi totalmente comprado, ou ele se vendeu, que dá na mesma, ao imperialismo norte-americano. De ser um candidato da esquerda, correísta, se tornou um candidato da direita, abertamente pro-imperialista em tudo. Até na questão do Assange. A sacanagem que ele está fazendo contra Assange é absurda. Mas por que ele fez uma loucura dessas? Simples, porque a crise no Equador é enorme, é tão grande que nunca Nixon Correa conseguiu desdolarizar o país. A moeda lá é o dólar, sempre foi até na época do Correa, desde a década de 70. E na Bolívia a situação é de muita crise também. A crise das matérias-primas é grande, depende muito da compra de gás da Argentina e principalmente do Brasil. Simplesmente esses 2 países cortam a compra de gás, principalmente com as descobertas de gás, já que entrou em produção na bacia de Santos, no Brasil. Isso aí quebraria a Bolívia. Então, o Evo Morales tem medo de ele quebrar, ele está se candidatando a um 4º período presidencial, né? E ele, obviamente, ele tem medo de que aconteça na Bolívia movimentações da direita muito fortes, principalmente no chamado triângulo, chama-se triângulo, me esqueci o nome, é um triângulo que tem ali. Meia-lua. De qual? É meia-lua que fala. Isso. A meia-lua ali, que aponta ali de lanças ao centro principal de Santa Cruz de la Sierra,
Então, ele tem medo dele ser implodido. Então, o que acontece? Ele tem duas alternativas. Fazer o que ele fez, abrir as pernas para o imperialismo, em dois pontos importantíssimos, né? Ele esteve na posse de Bolsonaro e ele deportou Batista da maneira mais sacana e esdrúxula possível, diretamente para a Itália e sem dar nenhuma oportunidade de defesa jurídica contra a própria Constituição multinacional do Estado boliviano. Ele impediu qualquer defesa ao Batista. Quando o Batista pediu asilo político no dia 25 de dezembro, ele ficou enrolando o Batista ali e depois ainda trouxe a Interpol para atuar junto, né? Uma sacanagem de marca maior. E ele fez isso por fraqueza. Ele tem medo também que numa derrubada do governo dele, ele vai em cana, também tem isso, e ele capitulou. O mais provável é que quando você dá um braço ao imperialismo, ele pesa o corpo inteiro. O Evo Morales deve cair nessas próximas eleições, da mesma maneira que nas eleições agora de final de ano, deve cair também o governo do Uruguai, da Frente Ampla, governo nacional, pelo menos. A prefeitura de Montevideo, que já é governada pelo governo da Frente Ampla há 16 anos, deve se manter, porque ainda não tem eleições. Tem eleições daqui a 2 anos para as prefeituras. Então, o que nós estamos vendo é que esse governo, que seria um dos mais radicais, cai também. Com isso, a última pedra no sapato, porque o governo do Uruguai não conta, é uma direita da Frente Ampla que governa isso aí, caíram todas, menos a Venezuela. Por isso que os Estados Unidos precisa, agora já fortalecido nos demais países, ir contra a Venezuela. O México, lembrando também, um parêntese aí, é um governo no discurso ultra radical, na prática nem tão radical assim. Está na fronteira com os Estados Unidos. O próprio López Obrador falou que vai manter a sacanagem que fizeram com a Pemex, petróleo mexicano. Ele foi um dos principais avalistas da reconfiguração do NAFTA, o acordo de livre comércio com o Canadá e com os Estados Unidos. Então, é radical, mas comparado com o governo chavista, é 50 vezes menos radical. Mesma coisa que o governo uruguaio. Então, com isso, o governo boliviano deve cair e os Estados Unidos precisam rapidamente tirar da frente o governo chavista e impor ali uma ditadura militar sangrenta. Impor ali um novo Pinochet, um novo generalíssimo Franco. Por quê? Porque as tendências revolucionárias ali estão bastante desenvolvidas, a situação é super radical e uma parte da população está armada. Nesse sentido, o acontecimento da Bolívia é muito grave, porque reflete justamente isso, a crise generalizada dos governos nacionalistas e a diretização geral da América Latina, que deixa a região inteira quase numa nova Operação Condor, ou se não, já na ponta do gol da Operação Condor. Você falou sobre o presidente do México, mas ele chegou a dar um apoio para a Venezuela, né, contrariando o Grupo de Lima. Sim, o López Obrador, ele, por exemplo, ele não reconheceu as decisões do Grupo de Lima e ele também reconheceu o governo Maduro, né? Agora, o que acontece? Essa é uma tradição da política exterior mexicana de longuíssimos anos, da época do PRI, Partido Revolucionário Institucional, onde o principal elemento das relações exteriores, da política exterior norte-americana, era um intelectual que na época era muito próximo a Fernando Henrique Cardoso, quando FHC era de esquerda, que era Jorge Castañeda, era um intelectual latino-americano conhecido. Essa política é muito conhecida. O México foi o único país latino-americano que manteve relações diplomáticas com Cuba durante muito tempo. Então, é uma política clássica. Mas são, assim, digamos assim, é a mesma coisa do jogo do xadrez. São movimentações importantes, mas enquanto o imperialismo movimenta as torres e a rainha,
Você movimenta um peão lá, já não pela linha da torre, talvez pela linha de centro, mas é um peão. É muito fraco isso aí. É uma política do López Obrador assim, super limitada. Ele tem se limitado basicamente a fazer políticas cosmetológicas. Tipo, reduz o salário dele, fantástico. Reconhece o governo Maduro, fantástico. Mas o que ele vai fazer com petróleos mexicanos? O que ele vai fazer com o NAFTA? O que ele vai fazer com o problema agrário? O que ele vai fazer com a total dependência que ele tem em relação às indústrias norte-americanas, a questão das maquiladoras, que são as manufaturas norte-americanas, principalmente no norte do país. Ou seja, com relação às questões fundamentais, ele não tem política para isso. Uma política muito fraca, né? Então, por isso, o que eu coloco é um nacionalismo. Tudo bem, nacionalismo, mas super aguado. Bem mais aguado que o nacionalismo de Evo Morales, que tende a ficar muito mais aguado ainda. Tende para ir bem mais à direita que o de López Obrador. E o nacionalismo, comparado ao nacionalismo chavista, que tem limitações, bem inferior. E o nacionalismo de Maduro está indo bem para a esquerda. Só para colocar um exemplo, só para o pessoal entender melhor. Vamos colocar assim, notas de 1 a 10. Não é para me levar assim ao pé da letra, só para ter uma referência, para ficar mais gráfico. Nacionalismo, vamos supor, do governo uruguaio hoje, de 1 a 10. Nota, digamos, que daria para esse nacionalismo. Sei lá, 5, 4, talvez 3, por aí. Nacionalismo do governo de López Obrador, 6, exagerando, 6. Também poderia dar 4. Nacionalismo de Evo Morales, de 6 a 7. Só que com essa sacanagem que ele fez, ele cai para 4. Nacionalismo do chavismo era 6, 7 e passou para 8, indo para 9, talvez, em toda uma série de aspectos. Claro que nos aspectos principais continua sendo um nacionalismo pequeno burguês. Ele não adota as medidas que realmente devia adotar, em relação principalmente à economia, contra a corrupção interna, a questão do poder, ele tem dificuldades a avançar, de criar conselhos de trabalhadores para valer, isso ele não faz. E nesse ponto aí ele está em nota 2, por exemplo, né? Só que essa movimentação que ele fez para de romper as relações exteriores, relações diplomáticas com o imperialismo norte-americano, nota 10, fantástico. Ter chamado que a população deve se armar e resistir contra o imperialismo, nota 10 também. Só que precisaria armar a população pelas empresas e criar os conselhos de trabalhadores. Só que o chavismo não vai conseguir fazer isso. Ele tem uma limitação de classe. Aí que entra a ala esquerda do chavismo, tem que entender isso aí. Da mesma maneira que a ala esquerda do lulismo tem que entender que o Lula ele não vai ser libertado fazendo conchavo, fazendo acordo, ou confiando no Supremo ou no Judiciário. Eles têm que ir para a luta, têm que mobilizar a população contra o imperialismo. E aí sim que o Lula poderá ser libertado, aí sim que o chavismo poderá se plantear de ir em frente, né? Só assim, se apoiando no povo com maior força. Bom, Alejandro, eu acho que já está bom, né? Já são 00:34. Você disse que ia ter só 1 hora, você ficou mais que 1 hora. Então, eu agradeço muito a você pelo seu esclarecimento, que é muito importante a gente fazer isso, a gente vê as notícias que saem aqui na imprensa e a gente também conversa com um especialista para mostrar o outro lado e ver o que a imprensa não está dizendo, né? Porque, querendo ou não, a imprensa, toda a imprensa tem seus próprios interesses, tem seu lado, tem sua visão de mundo, e tem seus interesses em selecionar qual notícia vai passar, em muitos casos até mesmo em manipular as notícias, né? Então você nunca pode acreditar 100% num determinado veículo de imprensa.
é preciso sempre buscar a crítica e buscar o outro lado, né? Buscar o que não está sendo dito. Então, eu passo para o Alejandro para fazer suas considerações finais. Por favor, Alejandro, muito obrigado aí pela grande aula que você deu hoje para a gente. Bom, eu agradeço a você, como sempre, Eduardo. Ao mesmo tempo, eu acho que nós devíamos planejar um outro hangout, onde a gente consiga fazer uma ponte importantíssima num assunto que você é muito especialista, que é a crise da Síria, e a gente fazer essa ponte com a crise da Venezuela. Aí, obviamente, você conhece da Síria muito mais do que eu. A gente poderia, talvez, convidar mais algumas pessoas, e tentar discutir bem isso aí, porque a crise na Síria, a crise da Venezuela, praticamente é produto de uma crise só. Você teria que ver como que poderia fazer essa discussão, talvez num hangout específico. E eu gostaria de reforçar um convite que tinha te feito, de ver se você poderia participar no hangout da Gazeta Revolucionária, que acontece na sexta-feira. Aí já não é bem um debate, e tem outras pessoas participando, aí de uns 10 a 20 minutos, onde você pudesse levar para nós alguns detalhes sobre a questão da Síria, principalmente no que você puder trazer sobre a questão, mais em detalhes sobre a questão da Rússia, a questão da derrota do imperialismo, se você tiver mais informações, sobre a questão curda, né? Você puder levar alguns detalhes como informação, isso seria na sexta. E eu fico à vontade fico à disposição para a gente combinar um outro hangout sobre essa questão que eu estou te propondo, que seria a questão da Síria e Venezuela. E uma boa noite a todos que tiverem nos assistido e quem for assistir esse vídeo offline também. E, novamente, reiterando o agradecimento de todo mundo pela audiência e reiterando também duas palavras de ordem fundamentais nesse momento para nós, que é solidariedade absoluta com o povo venezuelano e contra qualquer agressão militar do Brasil contra a Venezuela, e um forte fora Bolsonaro e todos os militares e o imperialismo da América Latina. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Chegamos aqui, chegou a ter 40 pessoas assistindo aqui. Pelo que eu estou vendo aqui, mais de 200 pessoas já assistiram essa live aqui hoje. E muitas pessoas, com certeza, assistirão depois. Eu agradeço a todo mundo que esteve aqui, que curtiu, que compartilhou, que comentou aqui. E a última mensagem que eu mando: não se esqueça de se inscrever no canal se você for novo aqui, clique em gostei, compartilhe nas redes sociais e venha aqui todo dia, porque o YouTube costuma sabotar aqui as notificações. E você deve fazer aqui nesse canal. Se você for novo aqui, não se esqueça de assistir os outros vídeos que eu postei aqui, com conflitos internacionais, principalmente as guerras na Ucrânia e na Síria. E também não esqueça de assistir nossos hangouts relacionados à política nacional e internacional. Eu sou Eduardo Lima, esse aqui é o canal Eduardo Lima Anti-Imperialismo, e vamos continuar aqui sendo uma voz antissistêmica, uma voz anti-imperialista aqui no YouTube. E lembre-se, tenham solidariedade com a Venezuela, não apoie uma guerra contra a Venezuela, uma guerra que não vai trazer nada de bom para os países da América Latina. Vamos continuar aí lutando juntos contra o fascismo e contra o imperialismo na América Latina e no Brasil. Obrigado, gente. Curtam aí o vídeo e até a próxima.